Agora, pessoal, falando mais das indicações clínicas desses fármacos e possíveis efeitos adversos, basicamente é o seguinte: a nitroglicerina ela é um venodilatador, ela é seletiva para dilatar veias, tanto veias sistêmicas para reduzir volume diastólico final, pré-carga, reduz pré-carga, e também a nitroglicerina ela dilata as veias pulmonares aqui, que é para aumentar a drenagem do conteúdo aqui do pulmão. E por essas razões, o principal uso clínico dela é para edema pulmonar agudo, muito óbvio. Em relação aos vasodilatadores arteriais, a indicação também é muito óbvia, afinal de contas, eles reduzem pressão arterial, então eles são utilizados naqueles quadros de hipertensão arterial sistêmica. Guardem bem essa palavra, sistêmica, porque agora eu vou falar do fármaco sildenafil, que é seletivo para dilatar artérias pulmonares. E por conta disso, a principal indicação clínica do sildenafil é para hipertensão arterial pulmonar. Tá vendo a diferença? Porque realmente ele é o único daqui que vai ser indicado para essa condição clínica. E aí, eu quero que vocês não se confundam, não confundam hipertensão pulmonar, gente, com edema pulmonar. São condições completamente diferentes. Edema pulmonar é quadro de congestão. Quadro de congestão eu vou tratar com diuréticos ou venodilatadores. Diferente de quadros de hipertensão pulmonar, que são quadros em que os vasos sanguíneos, as artérias pulmonares, estarão com a pressão elevada. E aí, por conta disso, eu uso o sildenafil para diminuir a pressão dessas artérias pulmonares, entende? Então, diferencie direitinho uma condição aí da outra para não se confundir. E por último, falando dos IECAs, como o enalapril, eles são fármacos utilizados principalmente para hipertensão arterial sistêmica. Algumas pessoas talvez olham para esse esquema aqui, e ficam pensando, mas não é misto? Não era a dilatação de veia serve para quê então? Então, pessoal, é porque a própria dilatação de veias também ajuda nisso aí, porque quando você dilata veias, você reduz a pré-carga, reduz o débito cardíaco, então reduz também a pressão arterial indiretamente pela dilatação de veias. É muito louco isso, mas percebam, a indicação deles é justamente para hipertensão arterial sistêmica. Na dúvida, lembra que eles também dilatam as artérias, isso aqui já justifica a indicação principal. Mas também eles podem ser usados em outros casos, como casos de doença valvar crônica degenerativa de mitral também. Eles ajudam muito lá, em conjunto, em associação com o pimobendan e tal. E, enfim, pessoal, basicamente é isso. Agora, eu não quero perder a oportunidade, obviamente, porque como eu falei do lado bom das coisas aqui, agora eu vou falar do lado ruim, os efeitos adversos. Quais são os principais efeitos adversos, por exemplo, de vasodilatadores de ação direta, que são mais potentes, como nitroglicerina ou até mesmo hidralazina, que atuam diretamente, tá vendo? Na parede dos vasos. É diferente dos IECAs, que eles não atuam diretamente, eles apenas inibem a ECA e aí diminui gradativamente os níveis lá da angiotensina 2 e tal, mas não é uma ação direta, tá vendo? É diferente desse fármaco aqui e desse, por exemplo. Fármacos vasodilatadores de ação direta, é necessário tomar um cuidado com a questão de pressão arterial. É necessário mensurar a pressão arterial e garantir que ela não esteja baixa o suficiente. Porque se a pressão arterial estiver muito, muito baixa, o que vai acontecer é que esses fármacos vão dilatar tanto as artérias, ou até mesmo no caso da nitroglicerina, mesmo ela dilatando as veias, mas isso aqui reduz a pressão arterial também, porque reduz a pré-carga, reduz débito cardíaco, como eu expliquei para vocês lá em diuréticos, reduz consequentemente a pressão arterial. Então, se esses fármacos forem utilizados de modo impróprio nessas condições clínicas, sem mensurar direito a pressão arterial, pode ocorrer de causarem uma hipotensão, ou seja, uma queda brusca da pressão arterial e, consequentemente, olha só, os barorreceptores detectarem essa diminuição brusca da pressão arterial e, consequentemente, ativarem
o primeiro mecanismo compensatório lá, lembram que eu até expliquei isso para vocês? Quem não souber tem que voltar atrás. E que é o mecanismo de ativação do sistema nervoso autônomo simpático para liberar mais catecolaminas, com dois objetivos principais: aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. Tudo isso com o objetivo de aumentar o débito cardíaco. Aí, justamente como essas catecolaminas vão aumentar a frequência cardíaca, aí vai causar o efeito adverso que a gente conhece como taquicardia reflexa, que vai bagunçar o esquema terapêutico, né? E em relação à pressão arterial, obviamente nesses casos ela não iria aumentar muito, porque você está usando o fármaco vasodilatador, né? Então, o efeito adverso que realmente ia acontecer era o aumento da frequência cardíaca, o aumento reflexo da frequência cardíaca. Enfim, gente, basicamente é isso que tinha para comentar sobre os efeitos adversos, porque no caso de outros fármacos, como o enalapril, que não tem ação direta, como eles apenas inibem essa enzima aqui, ó, o que eles fazem é diminuir os níveis de angiotensina 2, né, que é a culpada pela vasoconstrição, né, pela hipertensão arterial sistêmica aí, mas vão promover um aumento indireto da quantidade de angiotensina 1, já que ela não estará sendo convertida, então ela vai se acumular. Só que como a angiotensina 1 é inativa, o ponto é esse, ela não vai causar efeitos adversos diretamente. Por isso que esse grupo farmacológico dos IECAs é extremamente utilizado na prática clínica, justamente porque ele é mais seguro, traz menos efeitos adversos.